Muito bem, estamos de volta com o Boletim Gazeta. Para você que acompanha, você deve estar estranhando, né, Marco? Toda a entrevista, vocês ficam num canto, entrevistado do outro. É porque hoje essa entrevista vai ser inclusiva, Thaís. Pois é, a gente está aqui com a presença do Daniel, que é intérprete de Libras, e aí a gente está aqui também conversando hoje, recebendo hoje a Arabella Mendonça, que é secretária de Estado de Cidadania e da Pessoa com Deficiência, justamente para falar sobre o novo Viver Sem Limite, que é uma versão de um programa do governo federal que amplia e garante mais direitos às pessoas com deficiência. Vamos falar desse novo programa, o que é que aqui em Alagoas vocês estão planejando para iniciar, para dar o start no novo programa, vamos dizer assim. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo espaço. Eu quero fazer um destaque que depois de 12 anos a gente tem o lançamento, mais uma vez, da segunda versão do Plano Viver Sem Limites. Então isso é um resgate do protagonismo dos direitos da pessoa com deficiência. Depois de 12 anos a gente volta a discutir essa pauta. Outra coisa que a gente precisa pontuar como muito importante com o Plano Viver Sem Limites é que ele traz 95 ações que são do governo federal. E nós, enquanto Estado, nós vamos fazer a adesão àquelas que mais se aproximam da realidade do Estado. Então, nós fizemos a adesão a 45 ações. Arabella, secretária, qual é o maior desafio? Capacitação, a compreensão do serviço que vai ser prestado, é o próprio Estado entender que isso é uma missão? O que é que você acha que é mais desafiador? Eu penso que nós temos 4 grandes desafios. O primeiro é o enfrentamento ao capacitismo e à violência contra a pessoa com deficiência, porque isso ainda é muito forte, é cultural, né? Nós ainda temos o olhar muito com relação à pessoa com deficiência, uma pessoa como se ela tivesse que ser escondida. O outro desafio que nós temos é a questão da participação social dessas pessoas com uma inclusão com direito à fala. O nosso terceiro desafio está nos serviços que devem ser ofertados e nos serviços que devem ser chegar para essa população, tanto do âmbito do governo federal, estadual e municipal, e o maior deles que é orçamento e financiamento. Não adianta a gente falar um plano que fala de políticas públicas se a gente não tiver orçamento e financiamento para cada uma dessas ações. É justamente sobre isso a minha pergunta. Com a ampliação de um plano onde já existem políticas públicas desenvolvidas no Estado, então vamos ter ali mais políticas, mais ações incluídas, o orçamento vai ser maior para esse plano? Hoje, o que o governo federal ele tem trazido para nós é que nós tenhamos que pensar as ações sem ter hoje repasse para o governo do Estado. Hoje, o que nós temos são... O que está sendo executado pelo plano vem do governo federal para os seus ministérios e para as secretarias. Repasse direto para o Estado nós ainda não temos. O que nós começamos foi definir essas ações, em quais ministérios essas ações estão e como o Estado pode captar esse recurso. Mas repasse de recurso e a sinalização de quando esse recurso chega, nós ainda não temos. Em relação a outros estados, até nordestinos, quando se fala nessa Alagoas com um perfil mais inclusiva, onde é que nós estamos aí nessa escala? Nós estamos numa escala que nós somos o 6º. Então, quando a gente pensa que nós somos o 6º estado do país a fazer adesão e que a maioria desses estados estão no Nordeste, a gente tem um impacto de que a gente está priorizando. Você imagina que nós temos um plano que ele vai trabalhar para 10% da população do estado, porque 10% da população do estado de Alagoas tem algum tipo de deficiência. A gente está falando de pessoas com deficiência e da ampliação dos direitos e das políticas voltadas para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas e o acesso também mais facilitado a serviços, mas também há uma ampliação aí dos programas voltados para a primeira infância. Junto com a vinda do ministro Silvio Almeida, também houve esse comprometimento do Estado. Sim, e a gente precisa entender que a pauta da pessoa com deficiência ela é uma pauta interdisciplinar. Não dá para a gente pensar a pessoa com deficiência e manter aquela velha discussão de sempre, só habilitação, reabilitação e o BPC. Quando a gente fala da primeira infância, a gente está trabalhando uma sociedade muito mais inclusiva. Quando a gente prioriza que crianças com deficiência elas devem ter prioridade no CRIA, quando a gente trabalha ações dentro da educação para que a gente tenha uma escola mais acessível, a gente está contribuindo para uma sociedade, sim, que é uma Alagoas mais inclusiva. Então, em breve, né, quando a gente fala de ações de médio e a longo prazo, a gente vai estar daqui a pouco com uma realidade muito mais tranquila
em qualquer discussão. Isso não vai ser mais só um capítulo, ele já vai estar incluso dentro de toda a estrutura do Estado, com orçamento previsto, discutido com a Assembleia. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Inclusive, quando nós sentamos com o governador Paulo Dantas para definir a pauta da pessoa com deficiência, a coisa que a gente mais trabalhou com ele foi: não adianta a gente pensar as ações dentro do governo do Estado se a gente não trabalha isso dentro da Assembleia. E trabalhar isso dentro da Assembleia, a gente está falando de passe livre, a gente está falando de que qualquer benefício que chegue, seja auxílio financeiro ou não, precisa contemplar pessoas com deficiência. Porque inclusão é pautar e institucionalizar pessoas com deficiência. Arabella, eu acho que um ponto muito importante, a gente que acompanha e conhece pessoas com deficiência e também a dificuldade do dia a dia, diz muito respeito à acessibilidade. A gente já teve muito avanço, mas quando a gente diz, quando a gente olha para as calçadas aqui na nossa cidade, quando a gente vê ali um poste no meio de um ponto, um passeio público, a gente fica imaginando, pelo menos eu me pego muitas vezes imaginando, meu Deus, se eu não conseguisse enxergar, e se eu tivesse algum problema, alguma dificuldade aqui de sustentação, de locomoção, se eu não andasse, como é que eu iria me locomover nessa cidade? Será que essa cidade realmente ela é inclusiva? Será que ela não me obriga a ir para o meio da rua para poder circular? Então, acho que esse é um olhar que todos nós, um olhar empático, que todos nós devemos ter, especialmente dentro dessa proposta que dá mais perspectiva de ampliação e de melhoria também no que diz respeito à acessibilidade. Não dá para a gente falar de acessibilidade e dizer que nós temos uma cidade que ela é inclusiva do ponto de vista arquitetônico. Nós temos várias barreiras arquitetônicas. Nós temos problemas com o transporte público, nós temos problema com o passeio público, nós temos problemas com as praças, que elas não são praças que estejam sinalizadas de forma adequada. E quando a gente fala da inclusão, a gente precisa pensar na inclusão que ela vai para a pessoa com deficiência, para a pessoa surda, para a pessoa cega. Nós estamos falando de todas essas pessoas. E quando a gente fala dessas barreiras, a gente tem uma barreira que ela é muito mais cruel, que são as atitudinais, que são as nossas atitudes preconceituosas com relação às pessoas com deficiência. Você imagina que hoje as pessoas ainda têm medo de levar seu filho para a escola porque tem medo do preconceito que o seu filho vai sofrer. Além de ter a dificuldade de conseguir chegar na escola por conta do transporte, da calçada, ela ainda tem medo do preconceito, seja do profissional, seja dos seus colegas de sala de aula. Arabella, claro que uma discussão como essa, ela passa, né, por esse diálogo com a sociedade e a mídia, né, vai ajudar muito isso, seja por meio dos programas, mas também da publicidade. Está sendo pensada alguma estratégia também com peças publicitárias que dialoguem com a população falando dessa nova realidade que o Estado adota? Sim, nós temos dentro da Secretaria uma cartilha muito boa, é só entrar lá no site da Secretaria, que fala sobre capacitismo e fala sobre esse processo de desconstrução que a sociedade precisa passar para construir uma nova sociedade. Temos várias peças publicitárias e uma das coisas que a gente sempre pede e a gente sempre fala é: pessoas com deficiência participem do censo, porque quando as pessoas participam do censo, elas mostram ali quais são as principais necessidades e demandas da população com deficiência. Então, quando a gente faz um censo, ela está sinalizando qual é a maior demanda, qual é o maior enfoque que o governo do Estado deve estar. É no turismo, é no lazer, é na cultura, é na educação, é na assistência social? Acho que a palavra capacitismo nunca foi tão falada nos últimos anos e eu costumo dizer que a incapacidade ela está no olhar de quem vê e não de quem tem a deficiência. Então, quem tem deficiência normalmente não se sente incapaz e não deve se sentir mesmo, que todas as pessoas com deficiência têm suas habilidades e muitas vezes até mais de quem não tem deficiência alguma. Então, acho que a nossa sociedade ela precisa trabalhar muito a deficiência que está aqui, na cabeça e no olhar de quem vê a outra pessoa, de quem enxerga o outro. Essa sensibilização também faz parte desse trabalho, né, Arabella? Sim, inclusive é pela primeira vez que consta no Plano Viver Sem Limites ações relacionadas ao capacitismo. Até então não havia. E quando você entra para um debate com pessoas no processo de formação, sejam elas pessoas com deficiência ou não, são poucas as pessoas que sabem o que é capacitismo. Então, investir na formação da rede de atendimento, não só na pessoa com deficiência, mas na rede de atendimento, faz toda a diferença na garantia dos direitos da pessoa com deficiência. Mas a entrevista histórica estamos fazendo aqui dessa virada de chave
no governo do Estado, agradecendo à secretária, ao nosso convidado, que ali com muita habilidade, né, levou essa comunicação para você, que talvez tenha tido dificuldades em outros momentos a compreender a nossa fala, tá? Eu sou o Marcos, eu sou homem, tenho cor parda, não tenho cabelo, sou careca, tenho barba, para descrever para você que talvez não esteja enxergando agora a nossa entrevista também. Então, obrigado pela sua audiência também. Gostei. Tem essa forma de descrição, né? Audiodescrição. Aí, bacana. Arabella, obrigada pela presença. Volte sempre para detalhar as ações que vêm sendo feitas dentro dessa proposta do novo Viver Sem Limites. Acho que mais do que nunca a gente precisa pensar e ter esse olhar voltado para a ampliação dos direitos, para a acessibilidade, para a inclusão das pessoas que realmente já convivem com as suas dificuldades, com um dia a dia mais árduo do que uma pessoa que eventualmente não tem nenhuma deficiência e que precisam realmente desse olhar prioritário. Obrigada pela sua presença, mais uma vez, pela presença do intérprete de Libras, Daniel, que está aqui com a gente hoje. Obrigada pelo espaço e quero dizer que essa é a Semana Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, que a gente olhe para as pessoas com deficiência com um único sentimento, que é o de respeito. Até a próxima, Arabella, secretária de Estado da Cidadania e da Pessoa com Deficiência. Agora sim, aqui nessa câmera, vamos falar sobre casos de meningite diante do